Que alegria estar aqui com vocês. A igreja está linda, após reformas, e é sempre bom voltar aqui, o lugar onde eu fui batizado em 2002, rever sempre os amigos. Moro lá na Nova Zelândia, então estar aqui com a família, estar aqui com os amigos é sempre bom. Essas músicas eu vim compondo, que esse ano eu tenho alguns projetos para lançar o meu livro, o meu CD, então já tem 15 músicas. E algumas séries também que eu vou filmando, fazendo. Essa série Felizes, então enquanto eu estava fazendo os sermões, são 5. Aí vem essas ideias, Deus vai inspirando, vai saindo essas músicas. A segunda que eu cantei é da série Cristo. São 3 músicas e no final eu vou cantar mais uma delas, que se chama o Amém de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus 5, daqui a pouco, deixa aberto aí que a gente vai ler alguns versos, mas já abre Mateus capítulo 5. Então, da forma como começamos, vamos orar a Deus. Querido e amado Pai, queremos mais uma vez pedir a presença do Teu Santo Espírito, que a mensagem preparada aqui possa alcançar a todos os nossos corações e que a gente entenda o que é ser feliz, o que é ser um seguidor de Cristo, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente vive num mundo pós-moderno, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais infelizes, mais depressivas. Na Nova Zelândia tem altas taxas de suicídio, num país onde tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. Eu converso com pessoas dos Estados Unidos, Europa, África, pessoas que já viveram em diversos países e eles dizem assim: a Nova Zelândia é um dos países com melhor qualidade de vida. E mesmo assim, muitos jovens, muitas pessoas tiram as suas vidas. Você quer ser feliz? Sim ou não? Talvez essa seja um dos grandes desafios, propósitos da nossa vida. Todos nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes no nosso trabalho, bem-sucedidos. Queremos ser felizes na nossa família. Queremos ser felizes na nossa sociedade. E por que cada vez mais as pessoas estão deprimidas? Por que cada vez mais as pessoas estão infelizes? E por aí a gente acha vários livros, várias pregações, palestras de autoajuda. Nunca houve, na história da humanidade, tantos coaches, tantas pessoas que ensinam na internet. Quanto mais pessoas, tem mais pessoas ensinando do que pessoas aprendendo. E mesmo assim, vivemos numa sociedade doente. Uma das teorias da secularização dizia que a era pós-moderna, a secularização faria com que as pessoas, o que é secularização? Ela se separar, ela se distanciar do religioso. Mas na verdade, e essa teoria ela foi desenvolvida por Campbell, e ele mesmo disse que a sua teoria, que essa visão de secularismo estava errada, porque o que existe hoje na idade pós-moderna é a relativização e a pluralização. Pluralização de ideias. Relativização, tudo é relativo, não existe verdades absolutas. E o que existe na nossa sociedade é uma aproximação do religioso, mas não do bíblico. As pessoas têm se tornado a sociedade cada vez mais mística. E esse que é o grande ponto da nossa sociedade. Elas encontram várias teorias, várias ideologias, elas tentam encontrar o propósito da sua vida, mas não conseguem. Tentam preencher o vazio do coração, mas não conseguem. Por isso que vivem vidas vazias. Por isso que a vida perde o sentido. O que é ser feliz? O que é ser felicidade? Todos nós queremos ser felizes. E eu vou mais além. O que é ser um seguidor de Cristo? Você já parou para pensar nessas perguntas? O que é ser seguidor de Cristo? É acreditar em Jesus? Só isso não basta.
o próprio Cristo, ele explica o que é ser feliz e o que é ser o seguidor dele. Obrigado, irmão. Então, Mateus capítulo 5. Um dos sermões mais lindos da história. Talvez o mais importante que foi proferido por Cristo. E um dos menos entendidos. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vou me deter só nesses 3 versos aqui. E vocês veem que a música foi mais ou menos quando eu estava preparando o sermão, veio essa ideia e aí eu compus a música Bem-aventurados. O que é ser feliz? Então Jesus aqui, as bem-aventuranças, e isso foi talvez um redescobrimento da minha fé, foi entender que as bem-aventuranças é um caminho passo a passo, cronológico, para se tornar um seguidor de Cristo. Eu não tenho como ser um seguidor de Cristo se eu não cumprir todos esses passos aqui, um após o outro, na ordem como Cristo pregou, vivendo todos eles ao mesmo tempo. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram. Bem-aventurados os mansos. No site ismaelsilva.org vocês vão encontrar toda a série, no podcast, no YouTube também. Essa segunda série ainda eu estou editando, vão ter 2 sermões lá, mas são 5, se os irmãos quiserem ver. E tudo isso que nós enfrentamos na sociedade faz com que as pessoas elas vivam esse vazio, porque elas tentam preencher a felicidade com ganhos, com bens materiais, com profissão, com diplomas, com viagens, com conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, ou aliás, mais acesso à informação, parece que mais um vazio. Eu li num livro que uma criança hoje de 8 anos de idade tem mais acesso à informação, mais informação na cabeça do que um imperador no primeiro século. São muitas informações inúteis que a gente perde tempo com, rolando para cima na telinha do celular. 1 minuto disso, 1 minuto daquele outro, e a gente vai se entretendo, é piada, é coisa espiritual, é uma notícia que aconteceu, é política, é isso, aquilo, e chega no final do dia, a nossa cabeça está cheia de informação, mas vazia de conhecimento. E isso vai deprimindo, aí você olha para o lado, você passa a se comparar com o outro, você passa a ver a sua vida tá cheia de problemas e você vê a vida editada do outro, como se o outro não tivesse problema nenhum. E nós vivemos nesse vazio existencial. E isso ao ponto de afetar a própria mensagem da Igreja Adventista. Aqui o pastor Adolfo Soares, que ele é o reitor do Seminário Teológico para toda a divisão sul-americana, ele diz assim: o empobrimento do púlpito adventista deixou de ser uma declaração e se tornou apenas uma proposição. Ou seja, talvez, deixou de ser revelação e se tornou apenas um aconselhamento. Deixou de ser um assim diz o Senhor e se tornou um eu acho, eu penso. Deixou de ser uma explanação de Deus e seu reino e passou a ser uma contação de anedotas que nada edificam. Deixou-se de lado a contundência e urgência preteridas pela conveniência e contextualização. Temos medo de falar da verdade absoluta e a trocamos pela verdade circunstancial, e o que era perene virou cultural.
Esse é um grande desafio, a gente conseguir pregar a mensagem que não muda, o evangelho eterno, as verdades eternas por uma geração mística, por uma geração que está acostumada com conhecimento superficial. A pessoa lê um parágrafo no Google, no Wikipedia, sobre um determinado assunto e ela se acha doutora naquele assunto e ela passa a discutir aquele assunto como se ela tivesse profundidade sobre diversos tópicos, mas nós não somos muitas vezes capazes de, durante a semana, pararmos para estudarmos a palavra de Deus. Interessante que a igreja ela tem um folhetinho, um PDF, todos têm acesso, que você ali tem um ano bíblico, que não precisa, né, é um conteúdo muito grande, mas você pode fazer num espaço de tempo maior. Mas você tem ali um capítulo da Bíblia, você tem um capítulo do Espírito de Profecia, que ele se refere, e ainda você pode complementar com um comentário bíblico adventista. Você usando esses 3 materiais, a Bíblia, o Espírito de Profecia e o comentário bíblico adventista, você tem em casa, e de graça ainda, hein? Todo esse material de graça. Você tem nas suas mãos o melhor curso de teologia possível, sobre qualquer assunto. E às vezes a gente perde tempo discutindo coisas, ideologias, política, soluções para a sociedade que de nada adiantam, desde que o pecado se fez pecado neste mundo. Houve sempre uma polarização de várias ideias de um lado e do outro lado a palavra de Deus. Mas isso não edifica, queridos. Se a gente parar para pensar com todo o conhecimento do mundo, tudo aquilo que você acredita, todo o conhecimento que você tem, seus traumas, tudo isso advém dos livros que você leu, advém das experiências que você teve, das pessoas que você entrou em contato. E essas pessoas, e essas experiências, e esses livros, eles têm referências em outras pessoas, em outros livros, em outras experiências. E se você pegar todo o conhecimento do mundo e pudesse sumarizar ele, nós teríamos 2 fontes de conhecimento. De um lado a gente teria a filosofia grega, e do outro lado a visão judaico-cristã, a Bíblia. E aí, se a gente for analisar de uma perspectiva científica, se você pegar uma das coletâneas de Homero, você tem 680 cópias, ou seja, tem o original que foi escrito e as cópias que nós temos. O intervalo do original para a cópia são 600 anos. E a Bíblia? A Bíblia nós temos praticamente 6.000 cópias, e o intervalo do original para a primeira cópia que nós temos são 30 anos. Ninguém questiona os grandes filósofos, ninguém questiona Platão, ninguém questiona Aristóteles. Aliás, a nossa sociedade ela é construída em cima dessas filosofias, desses pensamentos. A nossa forma de viver é de acordo com esses pensamentos. Mas aquilo que nós temos mais base, inclusivemente científica, é rejeitado. Em qualquer meio, se você levar a Bíblia, falar o nome de Jesus, é rejeitado. Mas se você estiver numa palestra da Organização Mundial das Nações e usar um pensamento grego, filosófico, ele é bem aceito. Nós temos todo o conhecimento, e é esse conhecimento que vai fazer com que a gente mude a nossa visão de mundo, e a gente vai entender como o estilo de vida. Vamos lá? Discurso de Jesus, bem-aventurados, do grego Macários, do hebraico Ashur, e Ashur, aqui a gente vai, é uma derivação, Ashrei, que deriva de Ashur, que significa pés.
Então, felicidade, a gente vai ver aqui que Jesus não está dizendo que é simplesmente um lugar que você chega. Você conquistou algo e agora você é feliz. Mas é uma caminhada. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. Depois ele conclui os perseguidos. É essa jornada com Cristo. Essa é a palavra. Por que você lê a Bíblia? Vamos lá então. Por que você lê? Não precisa responder, vai pensando. Para sentir que Deus está mais próximo de você? Para se sentir mais santo? Você pensa que folheando de repente os capítulos da Bíblia, o simples fato ali de folhear, você vai sentir paz, vai ter aquele momento para buscar solução para os seus problemas. Por que você lê a Bíblia? Isso é grande parte de nós não entendermos o sermão de Cristo das bem-aventuranças, é porque nós não entendemos uma das principais funções da Bíblia. E a Bíblia, queridos, ela tem uma linguagem. E essa é uma dificuldade que eu também tenho. Essa é uma luta, essa é uma caminhada que eu faço parte junto com todos vocês. Porque a gente, muitas vezes, e eu também era assim quando mais jovem, a gente tem uma visão meritocrática de tudo que acontece no mundo e ao nosso redor. Você faz o bem, você tem que receber o bem. Se você faz o mal, plantou o mal, vai receber o mal. Mas nas coisas do céu não funcionam dessa forma. E uma das grandes provas disso é que todos nós pecamos, todos nós produzimos o mal, mas aqueles que aceitam a Cristo, lá no fim vão receber o bem. Não é meritocrático. Jesus ilustra isso com uma parábola. A pessoa que começa a trabalhar 9 da manhã ganha 1 talento. A que começou a trabalhar às 11 é 1 talento. Meio-dia 1 talento. A que começou a trabalhar às 5 da tarde vai trabalhar 1 hora, vai ganhar o quê? 1 talento. Igual para todo mundo. Igual para todas, para todo mundo. Vamos lá então, um exercício. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Esse aqui é um dos textos mais conhecidos pelos teologandos, porque a gente tem o professor Reinaldo Siqueira, e ele trabalha esse texto com a gente. A gente até decora o hebraico aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estudei isso, nunca mais esqueci a pronúncia desse texto aqui. Leia aí o texto de novo aí. Leia o texto na sua Bíblia. Gênesis 1. Leu? Você entendeu o que está lendo? Entendeu ou não entendeu? O que o texto está dizendo? Vamos começar no princípio. O que é no princípio? Hã? Começo? Todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo? É isso mesmo. Um dos problemas é que quando a gente lê o texto, a gente coloca no texto as nossas experiências, a nossa visão de mundo, conhecimento que a gente tem. Mas se você for estudar Bereshit, ele traz mais informações do que simplesmente começo. Começo é o que está traduzido, princípio. Mas um dos pontos aqui, esse princípio, ele não está somente relacionado a tempo. Esse princípio, ele é uma pessoa. Entendeu? Vocês responderam somente na questão tempo, e está certo. Porque é isso que nós aprendemos, e essa é a nossa bagagem de anos. Mas o texto também, e principalmente, se refere a uma pessoa, no princípio, Jesus. Esse Bereshit, ele se refere a Cristo. Princípio e o fim. Alfa e ômega. Está vendo que o texto está querendo comunicar mais do que a gente consegue entender?
O que mais que você vê aí? Nesse verso, o que você está vendo? Você está vendo um conjunto de palavras. E cada uma dessas palavras tem os seus significados. E quem dá o significado dessas palavras não é nem você nem eu. É a própria Bíblia. É a própria Palavra de Deus. E o meu trabalho é entender e buscar estes significados. Esse é o exercício. Essa é a ideia aqui, no princípio. E eu poderia aqui usar outros textos, como na próprio João no 1:1, mas o tempo não vai permitir. E você pode dizer, não, mas isso aqui é só um debate técnico, não tem sentido nenhum. Tem sim. Tem sim, a gente vai entender o porquê. Vamos lá. O que é ateísmo? Ateísmo, me ajudem. Alguém aí? Ateísmo, a igreja que vai pensar, muitos membros, é a pessoa que não... Vamos relacionar o quê? O ateísmo aos ímpios, né? Os pagãos, né? Aquele que não acredita em Deus. No sentido semântico, né? Quer dizer apenas sem Deus. Convenção social não acredita na convenção, na existência de Deus. Perfeito. Vamos lá. Salmo 14, verso 1, vai dizer o seguinte, verso 1 vai dizer o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Percebem? A nosso entendimento da palavra ateísta, o ateísmo é o ímpio. Nós somos os cristãos, quem não acredita em Deus é o ímpio. E aí a gente vai lá em Salmo, verso 1, e diz que a Bíblia chama que esse que a gente está dizendo que é ímpio, a Bíblia se refere a ele como insensato. Ou seja, dá um tempo para ele, deixa ele arrazoar sobre algumas coisas, e lá na frente ele vai entender, ter um conhecimento mais profundo dessas coisas. Então a Bíblia não diz que o insensato vai para o inferno. Ela diz justamente que ele vai aguardar um pouquinho. Agora um outro texto aqui, eu vou só mais um para a gente trabalhar esse conceito, depois no fim a gente vai entender. E o que é o ímpio? Então a gente já viu que ateísta é uma coisa, ímpio é outra. O que é ímpio? Pense aí. Pense aí o que é ímpio. Eu vou ler um outro verso que está lá em Salmo 34, 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Veja bem, a Bíblia, ela diz que aqui quem vai morrer é quem? Os que odeiam o justo serão condenados. Ímpio, na Bíblia, é toda a pessoa que maltrata o seu próximo. Toda pessoa que maltrata o próximo se torna um ímpio. A pessoa pode ser cristã, pode ser seguidora de Cristo. Se ela maltrata o próximo, é um ímpio. Percebem a diferença ateu, ímpio e a construção do quem é o justo? E a gente trabalhando a questão das bem-aventuranças. Insensato,
O ateu é um insensato. Quem faz o mal é o ímpio. Esse dentro do contexto bíblico. E qual que é o oposto do ímpio? Então nós identificamos, o ímpio é quem maltrata o próximo. Qual que é o oposto? E a Bíblia, ela vai explicar que o oposto disso é atender às necessidades das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Quanto mais sensível eu sou a esses possíveis significados que a Bíblia está me dando, mais eu entendo o peso que cada palavra tem na Bíblia. Então a Bíblia, ela tem um conjunto de palavras. Cada palavra tem o seu significado. Esse significado quem dá é a própria Bíblia. E esse conjunto de palavras vai construir uma linguagem. Essa linguagem vai mudar a minha cosmovisão, ou seja, a forma como eu vejo a realidade, como eu vejo o mundo. E, consequentemente, vai mudar o meu estilo de vida. Então, é importante entender o que é no princípio, é importante entender o significado correto das palavras, sim. Por quê? Porque isso vai mudar o meu estilo de vida lá no fim. Isso é estudar a Bíblia de forma profunda. Não simplesmente passar os olhos em um verso. Todos nós fazemos isso. Você está num momento triste, você abre Salmos e você lê, Deus é meu refúgio e fortaleza. Isso é importante. Mas quando você está melhor, você volta ao texto e você procura, através de oração, entender profundamente o significado daquelas palavras e daquilo que Deus está tentando comunicar para mim. E isso é tão importante. Eu lá na Nova Zelândia, pregando esse sermão, eu perguntei para a igreja, vocês conhecem a palavra maiozinho? Aqui fica mais fácil de entender. Eles, maiozinho? Quem é maiozinho? Não conhece? Claro, porque maiozinho é como a minha mãe me chama. Então a pessoa vê esse nome, maiozinho, não vai conseguir conectar de repente com a minha pessoa. Porque é a linguagem dentro da minha casa. Uma outra palavra. Você sabe o que a palavra que hora significa? Que hora é uma palavra da Nova Zelândia, mas lá nos Estados Unidos certamente ninguém vai entender. Por quê? Que hora significa oi. Em Maori, é quando você chega ao país, é bem-vindo, oi. Porque isso é uma expressão daquele local. E para você entender essa palavra, você precisa entender o contexto, o significado daquele local. Exatamente. É isso que a gente faz, o que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Como ser feliz? Como ser bem-aventurado? Bem-aventurado é saber que eu sou o objetivo do favor e da bênção de Deus. Em outras palavras, bem-aventurado não é você ser bem-sucedido no seu trabalho, não é você ter dinheiro, ter carro, ter posses, ter conhecimento, mas a bem-aventurança, a felicidade que Deus nos oferece, ela está mais relacionada ou conectada com o nosso relacionamento com Deus. Bem-aventurado é saber que eu sou o objetivo do favor e da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque nós não controlamos as variáveis da vida. Você tem uma família hoje, você pode ser traído. Ou se não for o adultério, se vocês foram duas pessoas fiéis e cumpriram o voto até o fim, você não tem como controlar uma doença. Você não tem como controlar um acidente. Tudo é passageiro.
Seja porque foi voluntário, seja porque foi um acidente, nós não controlamos as variáveis. Emprego, nós podemos dar o nosso melhor e Deus vai nos abençoar, mas nós não controlamos. Lá eu conheço vários empresários. Para você abrir uma empresa e ter sucesso na empresa, dependendo da forma com que você começa e quem você conhece, vai ser extremamente fácil. Por exemplo, você quer abrir uma empresa de limpeza e você tem conhecidos em empresas. Você vai lá, conversa com eles, você abre a empresa hoje, amanhã já tem contrato e já tem dinheiro entrando. De repente a pessoa pode ser um má administrador, má em finanças, pode fazer um trabalho de repente mais ou menos, mas se ele tem os contatos, ele vai ganhar o dinheiro. Por um outro lado, se você é um grande empreendedor, você vai conseguir chegar lá, mas vai ser muito mais difícil. Porque você começa do zero e para você fazer esses contatos, a sua empresa pode ser a melhor. Aí você chega para competir com um contato ali, seu preço é melhor, a qualidade é melhor, tudo é melhor. Mas daí o cara vai olhar, esse aqui é meu amigo, eu vou nele. A Nova Zelândia ela tem um problema cultural, que isso aí no mundo inteiro, mas lá eu conversei com um CEO de uma empresa de tecnologia. Ele diz assim, a Nova Zelândia está 5 anos atrás da Inglaterra, em termos de tecnologia. E eu por quê? Porque aqui na Nova Zelândia, as empresas contratam só por amizade. E eu constatei isso na prática. Eu tinha um amigo que ele era professor de inglês, ele chegou no último nível de graduação no inglês, e ele dava aula para os professores que ensinavam os alunos. E aí ele aplicou para uma universidade, para uma determinada posição, ele, o professor dos professores, do outro lado, o aluno. Quem ganhou? O aluno. O aluno ganhou. E muitas vezes a gente se frustra, puxa, eu tento, eu trabalho, eu estudo, eu oro e não consigo. Mas o mundo não funciona assim. Nós temos que, por um lado, nos prepararmos, darmos o nosso melhor, e vamos chegar lá, mas se você tiver os contatos corretos, você vai chegar de forma mais fácil e mais rápida. Senão você vai ficar naquela fila de espera. Não importa o quão bom você seja. E as pessoas se frustram por causa disso. Emprego, e você olha, aí você começa a comparar, e isso destrói o nosso emocional. Pô, aquela pessoa faz de qualquer jeito, é ruim, e eu estou aqui preparado. É assim, queridos. O mundo funciona dessa forma. Não é o quão bom você é, mas quem você conhece. Em todas as áreas é assim. No governo, nas empresas, dentro do cristianismo. É assim. E quando você entende essa realidade, isso te ajuda a vencer de uma forma mais madura. Porque Deus, como eu digo, Ele vai te abençoar. Você vai conseguir chegar lá. Vai ser mais sofrido. E o interessante é que quanto mais sofrimentos, mais batalhas a gente passa na vida, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente abandona, a gente desiste, a gente entra em depressão, ou Deus vai refinando o seu caráter para você ser uma pessoa ainda mais forte, mais preparada, para alçar voos mais altos. Todos os heróis da fé, pode ver as histórias, todos eles tiveram que passar pelo deserto, e o deserto é existencial, para Deus moldar o caráter deles, para aquele homem sanguíneo, com sangue no olho, se transformar no grande líder que tirou o povo de Deus do Egito. Aquele menininho da família de Jessé, com todos os seus problemas, se transformar no grande rei, e assim por diante. Um homem que foi covarde e mentiroso se tornar o pai da fé. É assim que Deus trabalha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus. Acho que não vou ter tempo de abordar todas aqui, mas pobre, a Bíblia não está se referindo que é pobre, somente a palavra pobre, mas pobre
de espírito. Não é uma pobreza financeira. Não é aquele que depende de alguém para comer, tudo. Mas você vai ver de uma maneira bem simples. Pobre de espírito é quando eu reconheço que eu não posso. Esse é o primeiro passo nessa jornada da bem-aventurança para se tornar um cristão, um seguidor de Cristo. É quando eu reconheço que eu não posso, que eu não consigo. E daí eu clamo por ajuda. Clamo por Deus. Deus, eu não consigo. Aqui eu reconheço a minha dependência de Deus. Você pode ser pobre financeiramente, pode ser rico. O texto não está se referindo a isso, ele está se referindo à pobreza de espírito. Ou seja, todos nós temos que nos reconhecer, é o primeiro passo, como pobres de espírito, para se tornar um seguidor de Cristo. Pobre de espírito. E daí, quando eu me reconheço como pobre de espírito, eu não olho para o outro como se achando o melhor, mas eu olho para o outro e vejo um igual. O pecado do outro não é mais uma ameaça para a minha fé, mas é um convite que Deus faz para o ajudá-lo. E esse processo de reconhecimento do meu pecado, da minha pobreza espiritual, da minha dependência de Deus, vai fazer com que eu chore. Quando eu reconheço isso, eu choro, porque eu vejo que não há nada em mim, que eu não consigo fazer nada. E o terceiro passo, esse processo de reconhecimento, de choro, de sofrimento, vai fazer com que eu me torne uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa. Agora, o problema do outro é o meu problema. Os desafios do outro é o meu problema. É claro que a gente não tem como ajudar todas as pessoas. Isso emocionalmente nos sobrecarregaria em todas as áreas. Mas nós temos pessoas que são mais achegadas, todos nós aqui. Essa rede que nós temos aqui de amizade, de conexões. E quando o problema do outro se torna o meu problema, Deus está me usando para aliviar o fardo do outro e a resolver os seus problemas. Que bênção seria, né? Que bênção seria, né, que como igreja, só esses três, reconhecêssemos que todos somos iguais, reconhecêssemos que o pecado do outro não é uma ameaça para a minha fé, mas pelo contrário é um convite de Deus para cumprir o mandamento, amar o meu próximo. E aí, despender tempo, recursos, palavras, orações para ajudá-lo. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que batem na nossa... Não, vou te ajudar, estou orando por ti. Mas ninguém de fato ajuda. Ninguém move, nenhuma atitude de ação em prol do outro. São apenas palavras vazias. A oração sem ação não tem valor nenhum. A gente estuda nessa trimestre, os líderes, Neemias, todos eles orando. Eles oravam a Deus, Senhor, a profecia está para se cumprir. Mas eles se levantavam e iam lá conversar com o rei. Pediam recursos para o rei, buscavam soluções. Eles estavam orando, mas eles também estavam agindo. E todos esses relacionamentos superficiais são justamente frutos de uma sociedade líquida, de uma sociedade superficial. Da mesma forma como eu não tenho interesse em me aprofundar num texto, eu quero ler um parágrafo e ser doutor naquilo, eu quero ver um vídeo de 1 minuto e ser doutor naquilo, eu também não tenho interesse
de sentar com o meu próximo e ouvir. Eu estava num treinamento de missão lá em São Paulo, e é a igreja fazendo esses mutirão para dar comida para os pobres. E o rapaz, a igreja, uma pessoa foi dar comida e ele falou assim: hoje é a terceira vez que eu estou recebendo comida, mas para sentar comigo, ouvir os meus problemas, orar aqui comigo, ninguém. Muitas vezes na ânsia de querer ajudar, a gente esquece o principal, que é o ombro amigo. Meu tempo está se indo e eu quero encerrar com a história de um menino. Um menino que, desde os 5 anos de idade, já tinha que vender doce na sinaleira para sustentar sua família. Com 5 anos de idade, 4 irmãos, 5 irmãos, família grande, o pai perde os movimentos da perna. Seu pai era um homem que acreditava num país melhor. Sua família recebeu terras na região de Osório, do imperador Dom Pedro. Mas investiu todo o seu dinheiro achando que através da política ele faria um país melhor. Ali encontra-se um homem que fez o seu melhor, mas numa família que passava necessidades. Quando completa 10 anos, esse jovem vê o seu pai morrer. Tem que continuar vendendo. Ao invés de estar simplesmente na escola, estudando, ele tinha que estar na rua para trazer mantimentos. Passavam fome, muitas vezes. Os vizinhos diziam que daquela casa só sairiam bandidos e marginais. Mas esse jovem, ele encontrou nos estudos e nos livros uma oportunidade de sair daquela situação. Ele ajudou junto com a sua mãe a criar os seus irmãos, a sua irmã. Passou num concurso público. Trabalhou na Petrobras. Venceu na vida. Ao invés de ter se tornado um marginal e um criminoso, ele se tornou um pai de família. Seus filhos, seus 2 filhos e a sua filha, nunca souberam o que é passar fome. Tiveram a melhor educação que a cidade poderia prover. E um dos seus filhos é o que está pregando aqui hoje para vocês. Pai, eu te amo. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E através da vida do meu pai, eu concluo o sermão dizendo que os mansos herdarão a terra. Não é pela guerra, não é pela política, não é pela disputa das ideologias de quem está certo, quem está errado, mas é através da mansidão. Não busque guerra, não te indignes pelos que fazem diferente de ti, pensam diferente de ti. Faze o bem, confia em Deus, entregue o teu caminho a Ele, o mais Ele fará. Reconheça que você é pobre de espírito, você é igual a todo mundo. Ao você reconhecer, você vai chorar, você vai sofrer, e Deus vai se transformar o teu coração, para nesse processo te transformar em uma pessoa mansa. Sabe por quê? A mensagem ela continua, mas a gente vai entender que Jerusalém significa
cidade de paz. E Jesus o que espera é que nós nos tornamos pacificadores. Os pacificadores, eles restauram relacionamentos, eles reconstroem relações. Os pacificadores herdarão e viverão na cidade de paz. Vou cantar a música O Amém de Deus. Das águas, a fúria dos ventos, perguntaram todos os discípulos, e homem é este que tudo pode, mas agora eu não posso ver nenhuma ovelha, nem um pardal, nem um lírio, nem um pôr do sol, nem uma montanha, sem pensar nele. Quem é esse homem que veio salvar a todos aqueles que o aceitarem? E todos quantos o receberão foram chamados filhos de Deus, pois alcançaram a salvação em seu nome. O Amém de Deus, o Alfa e o Ômega. Deus, o Alfa e o Ômega. Os evangelhos testemunham que tu és Messias, a água da vida. E trouxe vida para as nações, mas agora eu não posso ver nenhuma ovelha, nem um pardal, nem um lírio, nem um pôr do sol, nem uma montanha, sem pensar nele. Quem é esse homem que veio salvar a todos aqueles que o aceitarem? E todos quantos o receberão foram chamados filhos de Deus, pois alcançaram a salvação em seu nome. O Amém de Deus, o Alfa e o Ômega. O Amém de Deus, o Alfa e o Ômega. Ele é o Deus encarnado, Ele é o pastor, Ele é a luz do mundo e o nosso Salvador. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a estrela da manhã.
Convido a igreja para se levantar. Temos mais uma palavra de oração. Querido amado Pai, nessa manhã aqui todos nós, todos juntos, tivemos a alegria de aprender a entender um pouco mais a Tua Palavra, Pai. A entendermos que essa jornada da bem-aventurança, que a busca pela felicidade, na realidade é um processo, é um relacionamento contigo que começa com o reconhecimento que somos pobres de espírito. Que o Senhor ajude a cada um de nós aqui a reconhecer a cada dia que somos pobres de espírito. E que o nosso choro, que o choro do outro se torne um convite para sermos um canal de bênçãos a derramarmos na vida de outras pessoas. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa vida possa produzir vida através do Teu poder nas outras famílias, nas outras pessoas. E que todo esse processo, que o Senhor nos ajude a nos tornar mansos. E lá no fim, pacificadores. No mundo de ódio, no mundo de guerra, no mundo de problemas, clamamos a Ti para sermos diferentes. Te clamamos para sermos inconformados, a nos tornarmos pacificadores. Começando pelas nossas famílias, se estendendo para a igreja e então para a sociedade. Que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, cada família aqui representada. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.